Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Uma oportunidade muito grande estar na casa do Senhor, podendo cultuar e exaltar o nome dEle. Fico feliz com essa oportunidade de poder estar com os amados irmãos, desfrutando de comunhão, desfrutando desse momento maravilhoso qual é estar na casa do Senhor e poder cultuá-lo dessa maneira tão plena, tão sincera, a qual nós temos visto sobre esse altar, sobre essa tribuna, e eu louvo a Deus por isso, porque é um indício que estamos no caminho certo, buscando esse avivamento bíblico, esse avivamento na palavra do Senhor, ministrando com todo tremor e temor ao Senhor, e pedindo graça a cada vez mais que nos dá uma oportunidade, amém? Quero convidar a você, juntamente comigo, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. A nossa pastora Bia nos trouxe uma breve introdução de Mateus, e eu estava ali glorificando o Senhor por isso. E eu sou, em particularidade, eu gosto de pessoas que deixam tudo no altar. E eu conseguia ver a pastora Bia entregando tudo no altar, através das suas palavras, das suas lágrimas, da sua sinceridade no seu coração. E quanto mais nós vemos irmãos e irmãs entregando tudo no altar, eu me alegro, porque Deus enche o meu coração de alegria e diz: estamos no caminho certo, buscando a sua palavra com integridade, com verdade, com justiça. Temos essa sede e Deus nos abençoa com oportunidades assim, amém? Mateus 22, a partir do versículo 1, quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou a pregar-lhe por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que lhe mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas rejeitaram o chamamento. Amém? Poder sentar no Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, e agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar na tua casa, poder engrandecer e louvar o teu nome, Senhor. Mas eu te peço, Pai, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia e graça, fala conosco, Senhor, nessa manhã. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que nós venhamos entender a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Fala, Senhor, nós precisamos e ansiamos ouvir a Tua palavra e a Tua voz, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, pegando o ensejo aí do livro de Mateus, tem os seus propósitos, as suas particularidades. Eu quero pegar um gancho da pastora Bia, ao qual ela disse aí que o Novo Testamento não é o único, mas sim um complemento do Antigo. E o propósito de Mateus era mostrar que Jesus era o Messias dito no Antigo Testamento. Propósito de Mateus. Através do que? Através do seu testemunho, da sua palavra, da sua obra. Era manifestar aos judeus que Cristo, Jesus Cristo, era o Messias, o ungido, aquele que havia de vir, estava lá entre eles. Esse era o propósito de Mateus. Acompanhando aí a época do livro, você vai de 4 antes de Cristo a 33 depois de Cristo, eu deixei anotado aqui, e é uma ocasião interessante, aonde ele mostrou esses capítulos, do 20 ao 25, ele vai mostrar as pregações do rei, Cristo pregando e ensinando naquele momento. Os discípulos, tem fariseus, saduceus e as pessoas que estão também em volta nesse mesmo contexto. E para continuarmos, ele entra no propósito aí de Mateus 22, trazendo aí esse banquete nupcial, trazendo aí um exemplo de como será a sua vinda, falando do juízo e explicando coisas para aqueles homens que só ele podia explicar, porque ele tinha todo entendimento e toda sabedoria para isso.
E eu quero trazer de uma maneira simples, nós podemos entender essa passagem que tem nas suas profundidades e entrelinhas coisas maravilhosas, a qual também os outros evangelhos e também o Antigo Testamento relata sobre esse dia, o grande dia do Senhor. Eu quero que você acompanhe comigo. Se você não fechou a Bíblia, glória a Deus por isso. Se fechou e quiser abrir, a gente vai ler um pouquinho aí de Mateus 22, do 1 ao 14. Vou lendo para nós ganharmos tempo. Eu vou repetir os 3 primeiros versículos que nós lemos. Diz assim: Jesus continuou a pregar por meio de parábolas, dizendo, ele já estava anunciando a palavra, já estava pregando, dando outros exemplos, e continuou. Ele vai falar sobre algo muito importante. O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Começamos aí a enxergar que quem é o noivo é Cristo, e quem é a noiva é a igreja. E vemos aí que o rei é Deus. Então está preparando esse momento, esse banquete, esse dia tão aguardado, esperado, desse noivado, desse encontro. Então o rei prepara todas as coisas para o filho. E aí ele começa a convidar as pessoas. Saindo um pouquinho do exemplo, é Deus criando todas as coisas, formando tudo, preparando tudo para a volta mais esperada, a de Cristo, buscando a sua noiva, a igreja. Vamos continuar. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas esses rejeitaram o chamamento. Aí começa o evangelho na prática. O Senhor começa a levantar homens, desde o Antigo Testamento, desde os profetas, dos juízes, a anunciar a vinda de Cristo, a orquestrar, a fundamentar a base toda, mostrando que um certo dia, virá alguém que descerá do seu trono, sairá da destra do Pai, se fará homem como eu e como você, e ele será sobre todos. O seu poder é grandíssimo, glorioso e poderoso. Ele será chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Cristo. Então Deus começa a chamar os seus servos para trazer a boa nova, para anunciar o evangelho, para dizer que é chegado o reino de Deus. Olha que coisa. Mas nesse exato momento, quem está falando essas palavras é o próprio Senhor, o próprio Deus, o próprio Senhor dos servos. Está explicando o que ele já está fazendo. Começaram a anunciar o evangelho, ou ainda continuamos a anunciar o evangelho, mas no mesmo momento, e também do mesmo jeito que outrora teve recusas a esse chamamento, ainda temos nos tempos de hoje. O evangelho é anunciado, e a mensagem do evangelho é que é chegado o reino de Deus, mas as pessoas negam, não querem participar deste chamamento, entrar de cabeça, investir tempo nesta obra. Elas escolhem as outras coisas, em vez de escolher o que é eterno, escolhem o que é perecível, que um dia vai acabar. Mas esse problema não é só de agora, não é só do nosso instante. Lá no começo também era assim, e infelizmente ainda continua. Tá bom, presbítero, e agora qual que é o nosso desafio? Continuar chamando, continuar anunciando, não desistir, sempre perseverar. Continue comigo. No capítulo 4, versículo 4, começamos a ver a misericórdia de Deus, mas também a rejeição daqueles que ouviram. E aí vai para um degrau mais preocupante, o juízo de Deus. Ele começa a desenhar tudo isso. Acompanhe comigo. Uma vez mais, mandou outros servos,
com esta ordem: dizei aos que foram convidados que lhes preparei o meu banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Você pode repetir comigo? Tudo está preparado. Olha que coisa, meu amado irmão. Deus não vai preparar. Já está tudo preparado. Conseguimos entender? Já está preparado. Ele não vai preparar. Ele não é pego de surpresa. Pelo contrário, já está preparado. Vamos continuar. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Tem um agravante, versículo 5: mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. No versículo 4, eu me lembro de João 14, versículo 1, ele fala para os discípulos que vai voltar para o Pai e vai vos preparar morada. Está pronto. Ele diz: se não fosse assim, eu não tenho dito. Já preparou, está tudo pronto. No versículo 5 mostra que aqueles que ouviram a mensagem, o convite, disseram: tenho coisa mais importante para fazer. Abra comigo Lucas capítulo 14, do 18 ao 20. Lucas traz referência do mesmo banquete, do mesmo momento. Só que ele traz essa negativa em detalhes. Mateus, ele é mais objetivo. Vê se não se parece quando você faz um convite para alguém, ele vai falar alguma dessas coisas. Olha que interessante. Versículo 18, Lucas 14, versículo 18. Contudo, um por um, começaram a declinar com desculpas. O primeiro alegou: acabei de adquirir uma grande propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, queira me desculpar-me. O outro convívio explicou-se: acabei de comprar 5 jutas de boi e preciso ir experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por perdoado. E o outro ainda argumentou: acabo de me casar e por esse motivo não posso ir. Pergunta para nós essa manhã: o reino de Deus estava em primeiro lugar? As pessoas queriam mesmo ouvir aí, queriam participar do chamamento que foi feito, participar de uma grande festa, do maior momento que irá acontecer neste mundo. As pessoas sequer não têm a consciência da grandiosidade desse momento e de quem está convidando. Isso é um absurdo. É o próprio Deus enviando o seu Filho dizendo: eu estou chamando você para a eternidade, eu quero estar em todo o tempo com você, eu chamei você para fazer parte de um propósito, de me adorar, de me bendizer, de exaltar o meu nome, de fazer a obra, e as pessoas não estão nem aí. Elas querem viver o que está vendo, tocando, sentindo. O pastor trouxe a missão na quarta, eu falei para ele: pastor, eu estou com a missão na cabeça, não consigo esquecer. Eles preferem as portas que o mundo pode dar. Olhar, ouvir, olhar, sentir, cheirar, comer, as coisas que estão desse mundo, mas não as coisas que são do alto. Agora o apóstolo Paulo disse que é bom, e o que é bom vem do alto. Desculpas é o que não faltam, toda hora, em todo momento. Ah, mas irmão, eu desanimo, eu já chamei um monte de vezes. Persevera, continua, mas tem um adendo aí. Eu comentei em caminho uns tempos atrás, falei para ela: Jesus falou para os discípulos: entra na cidade. O instruíram, eles falou: deixa lá a vossa paz, ministra a palavra lá.
Se não aceitarem, sai da cidade, ó. E leva o pai de volta e vai embora. Não é eu que estou dizendo, é o próprio Cristo que falou. Irmão, estamos no tempo do convite, no tempo do chamamento, no tempo ao qual Deus é misericordioso. Eu falei lá na empresa na hora do almoço, mas na hora que ele rasgar as nuvens, na hora que ele voltar, irmão, é juízo, acabou. Como é que faz? Falei, Senhor, é verdade, nós colocamos em empecilho e tudo, mas meu amado irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos aqui hoje, ouvindo as palavras que são ministradas através dessa tribuna, temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, de conhecer a sã doutrina, que nos leva a morar por toda a eternidade com Cristo. Eu concordo em tudo que a pastora Bia disse quando falou, o pastor nos instrui, a pastora nos ensina, mas chega uma parte, irmão, para lá dessas portas, que é com você, que é comigo, que devemos se aplicar, devemos ter sede desse Cristo, mas se a nossa sede só é aqui, não compreendemos o real propósito ainda. A minha sede é só quando eu entro aqui, então vamos tratar mais um pouquinho, vamos cuidar um pouco dessa figueira aí, vamos escavar ela, colocar um pouquinho mais de esterco, jogar um pouquinho mais de água, porque por enquanto Jesus é o jardineiro. Quando ele vir como dono da vinha e pedir para arrancar a figueira, meu amado irmão, misericórdia de nós, mas o tempo já foi, já se esvaiu, já não tem mais chance, e Deus está chamando, usando os seus servos através da palavra do Senhor para esse propósito. Se o propósito fosse entrar e ouvir, glória a Deus por isso, irmão, eu também queria, mas vou falar uma coisa para você, participar desse momento é muito melhor. Vestir o escudo e o da justiça é muito melhor. Ser instruído igual fomos na quarta-feira em Efésios 6 e vestir a armadura e estar pronto para guerrear é muito melhor. Sabe por quê? Porque o propósito nos dá vigor, nos dá força, nos traz entendimento. Fomos chamados para fazer parte de um exército, e é o do Senhor, que nunca perdeu uma batalha. Ele não está se importando se é mais velho ou se é mais novo, ele se importa com uma coisa, ele quer viver toda a eternidade com você, aleluias. Vai ter coroa, vai ter galardão, vai ter paz, vai ter amor infinito, vai ter glória, iremos ver a majestade do Senhor. Eu não acredito que um homem e uma mulher que ouve a palavra de Deus não consegue ansiar por essas coisas. Eu não consigo entender. Irmão, tudo preparado já está, pelo amor de Deus, já está preparado, não vai preparar. Eu já contei, se não lembra eu vou contar de novo. Um dia eu estava lendo a Bíblia e eu vi um tapete vermelho real, anjos de um lado do outro, olhando para o trono, dizendo: Senhor, já é a hora. Eu fiquei atemorizado e perguntei: Senhor, ele fez me lembrar de uma palavra em Apocalipse que diz: cedo venho, já está às portas, já está aí, ele vai vir nos buscar. Agora você quer participar do novo êxodo? Porque teve um lá no Egito, agora milhões de pessoas saíram do Egito e foram para a terra prometida. Essa aí já se cumpriu, mas está vindo um novo aí, que é para ir para a terra celestial, para a nova Jerusalém eterna. E foi dito o caminho aqui, e é replicado o caminho aqui, é inculcado o caminho aqui. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Vamos caminhar. Oh, meu Deus do céu. Versículo 4 do 22, eu vou repetir. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados, que lhe preparei o banquete. Os meus bois, os meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos, e se afastaram, um para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. Eu não li o 6, né? Ainda tem essa ainda. Além de convidar, além de estar lá, você pode falar: mas nós iremos anunciar e temos risco de vida. Aqui no Brasil não, mas tem lugar que sim. Mas o que é perder a sua vida aqui nesse mundo e ganhar a eternidade com Cristo? É muito melhor estar com o Senhor do que estar com o mundo. Mas para chegarmos no versículo 6, ainda precisamos de um pouquinho mais de maturidade de fé. Vamos continuar. Versículo 7. O rei indignou-se de sobremaneira, e enviando o seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou a cidade. Se você for ver no rodapé, vai falar de uma passagem histórica que aconteceu em Roma por volta do ano 70. E vai fazer esse comparativo, mas aí foi o contrário. Os cristãos foram perseguidos. Nesse caso, Deus vem com justiça, separando o joio do trigo. Versículo 8. Então disse o rei aos seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. Isso é muito preocupante. Isso me arremete àquele grande dia do Senhor. Me faz eu pensar numa passagem que está em Mateus 7, a partir do 23, ao qual Deus vai falar aqueles que dizem que expulsaram, que fizeram a obra, que trabalharam, que estavam dentro da igreja, que Deus não vos conhece, que eles são filhos da iniquidade, e pede para se distanciar, para apartar deles. Já imaginou isso? Naquele grande dia, onde todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo que Ele é o Senhor. Ele chega para você e fala: você não vai desfrutar das bodas, por favor, se retire. Já pensou nisso? Já parou para pensar? E esses caras estavam onde? Dentro da igreja. Não está fora. O que não falta nesse mundo é um monte de lobo em pele de cordeiro. O que não falta nesse mundo é enganador e falso profeta. O que não falta nesse mundo é falsos pastores conduzindo as ovelhas para o inferno. Além de crer, de acreditar, de ter responsabilidade, precisamos ter ainda mais tremor e temor, porque o nosso Deus, Ele é justo, e Ele não é de brincadeira. Continuando, versículo 9 diz: ide, pois, às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E saíram os servos, e saíram pelas entradas, e reuniram tudo quanto puderam encontrar, gente boa e pessoas más. E a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que o homem não trajava vestes nupciais. Indagou-lhe: amigo, como adentraste?
este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas. Mas o homem não teve resposta. Vendo tudo, participando de tudo, olhando aquele momento glorioso, mas do juiz, olhando para ele, viu que as suas vestes não estavam lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Vem uma ordem depois, e essa ordem não atemoriza mais as pessoas que não creem em Cristo. Elas nem se preocupam com essas coisas. Eternidade? Que isso? Vida eterna? Você é maluco? Eu não pedi para Cristo morrer por mim. Morreu porque quis. Eu lembro uma vez na live, o pastor está trazendo um comentário sobre um homem que foi questionado porque era servo de Deus. Por que vai na igreja? Por que faz a obra? Por que tem tanto afinco nisso? Por que se doa tanto nesse propósito? E se tudo isso aí for uma mentira? E aí? O homem pensou e respondeu: se tudo que eu prego é uma mentira, se todo o propósito que eu tenho é falso, é em vão, eu tive alguns ganhos, algumas melhoras. Eu sou um bom homem, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom filho, eu sou um bom esposo, e outras coisas mais. A minha conduta mudou, eu sou um ser humano melhor. Beleza. Só que o cara indagou depois, aquele que fez a pergunta: só que tem um problema aí. E se eu tiver certo? Se tudo que eu ministro for verdade, se o inferno existir, se Cristo morreu e ressuscitou, e se Ele voltar? E aí? O que você vai fazer? Essa é a pergunta que tem que ecoar naqueles que olham para nós e enxergam que somos servos do Senhor. Mesmo se eles não acreditarem, eles têm que olhar para nós, enxergar Cristo em nós. A dúvida tem que estar no pensamento dessa pessoa: será que eu estou no caminho certo mesmo? Eu vejo esse homem, eu olho para essa mulher, eu não vejo eles cabisbaixos, preocupados. Não quer dizer que nós não temos preocupações, pelo contrário. Aí o diferencial é que nós estamos firmados na rocha, que é Cristo, o nosso Senhor. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai para fora às trevas, ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aquele que liberou a palavra do chamamento ainda continua de pé, está ecoando. Cristo falou para Nicodemos: o vento sopra onde quer. São assim aqueles que são nascidos do Espírito. É assim a palavra do Senhor. Ecoa nos hospitais, debaixo do viaduto, nas prisões, nas igrejas, aonde tiver um ar, uma pessoa vivente lá, tem a oportunidade de ouvir a Cristo. E nós somos os mensageiros dessa palavra, que é chegado o reino dos céus. Mas, meu amado irmão, tem um tempo, há um limite. Só que nós não sabemos quando vai ser esse chamamento, quando essa boda vai se concretizar, quando esse casamento aí vai acontecer, de Cristo encontrar a sua noiva, a igreja, e nós fazemos parte da igreja, nós somos a noiva de Cristo. Precisamos ser prudentes, estar atentos aos sinais, aos prodígios da sua palavra, a nossa conduta, a buscar Ele em todo o tempo, e compreendendo essas coisas, a anunciar o reino de Deus. Esse é um recado para aquelas pessoas
que precisam compreender quem é Cristo. E para aquelas pessoas que já compreendem, para elas entenderem, eu preciso estar perseverante, eu preciso continuar nessa jornada, eu não posso desfalecer, eu preciso alcançar mais um, ajudar o outro, mas também olhar para a minha casa, para ver se ela está firmada também na rocha, que não venha ser uma pedra de tropeço para o inimigo vir me tentar e tirar do propósito real, que é estar com Cristo. Jesus anuncia todas essas coisas, e ainda mais ensinamentos, a qual não podemos mais, porque eu já estourei o tempo e eu também finalizei a pregação. Além de pregar, ainda ensinava, ministrava, conduzia, combatia. Mas um certo dia, ele teve uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele estava sobre o jumentinho. As pessoas o adoravam e o clamavam, dizendo: Hosana, Hosana nas alturas. Jerusalém estava repleta de pessoas, todas glorificando a ele. E ele no jumentinho estava a chorar, sabendo que muitas pessoas nem sabiam quem ele era. Haviam prodígios, maravilhas que ele havia feito, mas mesmo assim as pessoas não compreendiam quem era Cristo. Nós não iremos parar de anunciar por causa disso. Nós não iremos proceder no que o Senhor colocou no nosso coração, por causa que as pessoas ainda não compreenderam quem é Cristo. Porque o Senhor nos chamou para isso, para apresentar quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está aqui essa manhã, Deus também está chamando para o mesmo propósito. Nós temos uma vantagem: nós não estamos sozinhos. Que Deus cada vez mais venha fazer arder o nosso coração nesse compromisso, nessa missão. Nós vamos ter alegria nesse propósito e olhar um para o outro como família e dizermos: estamos juntos e caminharemos até o fim, para que o nome do nosso Deus venha a ser exaltado. Desde já eu agradeço a minha oportunidade e as palmas ao Senhor. Amém?